Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma iniciativa da APCOR. Este webinar concretiza mais uma etapa do projeto CORC Inova, que está em desenvolvimento pela Associação nos últimos 2 anos, quase, e hoje trabalharemos o tema da Indústria 4.0 e tema este que foi também motivo de intervenção neste projeto. E para trabalhar este tema connosco, temos a equipa liderada pela LCG, pela empresa que está a trabalhar com a APCOR este tema, juntamente com o tema da economia circular. E também connosco temos a equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que também são parceiros neste projeto no desenvolvimento. E, portanto, agradeço a todos vós, ao António Grilo, ao Nuno Almeida e ao Nuno Cavaco, por mais uma vez se juntarem connosco nesta iniciativa de dar a conhecer ao setor informação, gerar informação e em contexto muito específico resultante de um trabalho que foi desenvolvido e que vai ser hoje explicitado, dando-se a conhecer os principais resultados e constatações encontradas na indústria da cortiça no que toca à indústria 4.0. De lembrar que este é um projeto liderado pela APCOR nos últimos 2 anos, ele encontra-se já muito próximo da reta final, é um projeto financiado pelo Compete 2020 e, portanto, temos esta enorme responsabilidade de levar às nossas empresas informação de qualidade, resultados de qualidade e, em concreto, hoje daremos a conhecer aquilo que foi desenvolvido e estudado na área da indústria 4.0. O programa foi amplamente divulgado por todos os nossos associados. Este encontro conta com mais de 80 inscritos, sendo que neste momento penso que já temos presentes a assistir ao webinar mais de 40 pessoas, sendo que vamos de imediato avançar e eu iria pedir ao Nuno Almeida que dirigisse o webinar mediante a metodologia e o plano, o programa que apresentamos e que foi divulgado ainda no início da sessão. Nuno, obrigado. E pedir-lhe então que desse seguimento à sessão. Ok, muito obrigado, Joaquim. Obrigado a todos que estão presentes, a todos os associados da APCOR e restantes organismos que estão hoje connosco. Muito bem-vindos. Portanto, como o Joaquim disse, de forma muito sintomática, eu agora de seguida vou passar a palavra ao professor António Grilo, que vai fazer um enquadramento daquilo que é a indústria 4.0 para o setor, de forma muito lato. Depois o professor Nuno Cavaco dará aquilo que é a sua intervenção perante da parte teórica para a parte prática desta temática da indústria 4.0 para o setor da cortiça, e eu próprio farei a apresentação relativamente àquilo que são as ações concretas para a indústria. Salientar o seguinte, que é, portanto, na parte final vamos estar disponíveis para dúvidas e esclarecimentos. Certamente que será uma altura muito interessante para percebermos em concreto como é que vamos conseguir fazer a implementação desta temática tão importante para o desenvolvimento da indústria dentro da indústria, dentro do setor da cortiça. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor António Grilo para poder fazer a sua respectiva intervenção. Muito obrigado, Nuno. Bom dia a todos. Começo por agradecer, por um lado, o desafio que nos foi colocado aqui à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para fazer parte desta equipa, para fazer este estudo, e nomeadamente no contexto daquilo que nos diz respeito aqui hoje na dimensão da indústria 4.0. Uma breve apresentação minha: sou o presidente do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial da Universidade Nova de Lisboa, sou também o diretor do Centro de Investigação na mesma área, aqui da Universidade Nova de Lisboa, e esta área da indústria 4.0 é uma das áreas que nós trabalhamos afincadamente nos últimos anos. Há muitos anos que já vínhamos trabalhando, obviamente hoje em dia fala-se muito sobre a indústria 4.0,
que do ponto de vista digamos, de chapéu sobre o tema, é algo que é relativamente novo, mas para quem trabalha nestas áreas industriais, mecânica industrial, eletrotecnia, é algo que já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que enfoca essencialmente sobre, conforme o Nuno disse, as principais dimensões que no nosso ponto de vista estão relacionadas com a indústria 4.0 e que de alguma forma também nortearam o estudo que foi realizado no setor da cortiça e, portanto, neste estudo em concreto que estamos aqui a apresentar os resultados. Eu não vou entrar em detalhes específicos no contexto da aplicabilidade na indústria da cortiça, porque isso será feito posteriormente, mas vou enquadrar aqui o que são os conceitos da indústria 4.0. E o ponto inicial é tentarmos perceber o que é que significa a indústria 4.0, ou seja, quando nós falamos da indústria 4.0, o que é que nós normalmente associamos. Bom, primeiro, a indústria 4.0 está muitas vezes associado à tecnologia e, portanto, eu gosto mais de enquadrar isto como novas formas de fabrico e não necessariamente aquilo que é apenas tecnologia, mas já vamos ver isso. Portanto, novas tecnologias sim, mas também novos processos de fabrico e logísticos. Uma outra dimensão, nem sempre, particularmente em ambientes, em indústrias mais tradicionais, que nem sempre associamos à indústria 4.0, é a possibilidade de nós termos novos produtos e novos serviços que derivam daquilo que é a produção de dados ou da existência de dados e da possibilidade de nós associarmos inteligência a esses dados e também, muito importante, conseguirmos manter a conectividade entre os diferentes intervenientes num ecossistema. Falaremos também sobre isso mais para a frente. Mas a indústria 4.0, na nossa ótica, também tem a ver com a possibilidade de nós termos novas competências, quer tecnológicas por um lado, mas também por outro lado sociais, quer aos gestores, quer associados aos gestores das diferentes empresas no ecossistema, mas também às próprias pessoas que estão no chão de fábrica, que estão no terreno, aos operadores, trabalhadores nas suas diferentes dimensões e que de facto com as novas tecnologias e os novos processos podem ser potenciados essas novas competências. Por fim, em último, mas não menos importante, a indústria 4.0 também tem a ver com novas estratégias de negócio. E aqui a componente a dimensão, se vocês quiserem, da digitalização, mas também, em simultâneo, das exigências relativamente à descarbonização do setor, dos vários setores da economia que nós temos, estão também, efetivamente, a mudar um pouco aquilo que é o paradigma das indústrias. Olhando mais detalhadamente para cada uma destas dimensões e começando com novas formas de fabrico inteligente. O que é que nós temos? Primeiro, começamos a olhar pela subdimensão, se vocês quiserem, da tecnologia. Temos, efetivamente, nova tecnologia digital, essencialmente baseada na área digital, avançada. E temos uma panóplia hoje em dia de muitas tecnologias, enfim, uma das áreas que claramente nós associamos normalmente à indústria 4.0 é a reprodução e automatização das linhas de produção. A indústria 4.0, os robôs não é nada novo no setor industrial, mas com a indústria 4.0 existe toda uma nova tipologia de robôs que estão a ser introduzidos, designadamente robôs colaborativos, muito mais amigáveis na interação entre o trabalhador humano e a máquina, que potenciam novas formas de trabalho, trabalho colaborativo entre a máquina e as pessoas. E, portanto, os robôs colaborativos são, de facto, uma das presenças quase obrigatórias na indústria 4.0 e que têm, efetivamente, um enorme potencial de mudar aquilo que é novas realidades. Um exemplo muito
paradigmático relativamente a isso. Então, ontem estava num webinar a falar um pouco sobre isso. A Volkswagen, aqui em Palmela, mudou a linha de produção do Volkswagen tradicional que tinha, que era o Charan, para o T-Roc, e com esta mudança para esta nova linha de fabrico, atingiu níveis de robotização de perto na linha de produção de quase de 90%, comparativamente àquilo que era na linha de produção anterior do produto anterior, do automóvel anterior, o Charan, que tinha um nível de robotização à volta dos 40%. E, portanto, já, obviamente, como consequência desta evolução para a indústria 4.0. Outra tecnologia que também começa a estar bastante presente é o fabrico aditivo ou a impressão 3D, normalmente as pessoas associam à impressão 3D. Hoje em dia nós podemos comprar uma impressora 3D para impressão em polímero por 100 euros e portanto é fácil qualquer um de nós poder fazer isso, mas quando nós estamos aqui a falar em impressão 3D e em fabrico aditivo, estamos essencialmente a falar da possibilidade de produzir componentes para equipamentos ou mesmo elementos, partes daquilo que vai ser incorporado no produto final, tipicamente produtos que teremos alguma dificuldade em fabricar pelos métodos tradicionais de tecnologia industrial. E há empresas que de facto estão a fazer isso já em termos industriais. O fabrico aditivo, a impressão 3D, não vai substituir a produção, os métodos tradicionais quando implica produção em massa, mas para determinados tipos de partes isso é efetivamente uma alternativa e particularmente quando nós temos que produzir peças de enorme complexidade que os métodos tradicionais não conseguem fazer. Por outro lado, também temos, e também muitas vezes a indústria 4.0 está associada à chamada Internet of Things, ou IoT, e particularmente à sensorização dos equipamentos, da linha de montagem dos produtos acabados ou semi-acabados. E isto é particularmente mais relevante com o aparecimento das redes 5G, que vai dramaticamente diminuir os tempos de latência associados às redes mais tradicionais e particularmente ao wireless e às redes 4G. E, portanto, aquilo que nós hoje estamos a assistir também, embora com alguma ainda lentidão comparativamente àquilo que era expectável, é a introdução de sensores em tudo aquilo que é os elementos numa linha de produção, até ao produto final, e essa, digamos, essa evolução começa a permitir que depois exista uma forte coleta de dados esses que tipicamente estão a ser depositados em infraestruturas na cloud, não está aqui como uma das tecnologias, mas associada à Internet of Things, nós temos também a utilização de armazenamento na cloud computing, e obviamente também há a possibilidade de, com os dados que são produzidos e que são coletados em ambiente de produção, sermos capazes de fazer, através de algoritmos de inteligência artificial ou de aprendizagem automática, machine learning, poder otimizar um conjunto de processos. E, portanto, a aprendizagem automatizada, a inteligência artificial, é outra das dimensões importantes que nós temos na indústria 4.0. Menos falado, mas não menos importante, penso eu, pelo menos na minha ótica, particularmente do ponto de vista da logística, é a componente, digamos, dos veículos autónomos, que já são uma realidade, quer sejam terrestres, quer sejam em drones, que embora não estejam massificamente implementados, eu não tenho dúvidas que são possivelmente uma das tecnologias disruptivas daquilo que vai ser a nossa realidade, particularmente logística, nos próximos anos, e que vão ter, obviamente, também, estão ligadas a tudo isto, porque dependem muito de sensorização e da integração dos diferentes intervenientes nos setores. Portanto, isto é a dimensão de tecnologia, talvez a mais falada, mas eu não posso deixar também de falar daquilo que é para mim o que tem mais impacto. Ou seja, a tecnologia é um potencial que nós temos, mas a tecnologia não serve de nada se nós não olharmos para aquilo que efetivamente importa. E isso tem a ver com os processos de produção e logísticos.
mais integrados e mais inteligentes, utilizando aquelas tecnologias que nós falámos anteriormente. E para isso nós estamos a falar de novas formas de fazer o planeamento e controle da produção e da logística, particularmente permitindo respostas muito mais rápidas, ágeis e dinâmicas, e portanto com a integração através das redes 5G, dos sensores, desde o cliente ao produtor, ao fornecedor, ao distribuidor, com a visibilidade de todo daquilo que se passa nos diferentes intervenientes e nas diferentes fases da produção. Isto obviamente permitirá alterar muito significativamente a forma como as empresas trabalham. Portanto, todos os seus processos de operações, produção e logística serão certamente alterados, tendo em atenção o potencial das tecnologias. Uma outra forma também diferente de trabalhar, se vocês quiserem, é através da simulação digital avançada em tempo real, através dos chamados Digital Twins. O que é que isto significa? Significa que hoje começa a ser possível, com estas tecnologias, nós, em tempo real, fazermos simulações do impacto de uma determinada alteração. Imaginemos que um fornecedor se apanha se atrasa no seu caminho para a fábrica de assemblagem, e o que é que pode acontecer, e comunica através do sensor de que está atrasado, e isso automaticamente pode entrar num sistema que permite a simulação em tempo real do impacto que isso possa ter nos outros fornecedores, no planeamento da produção, no planeamento da logística e por aí fora. E, portanto, isso hoje começa a ser possível graças à conectividade aos dados e à inteligência artificial, e à disponibilidade de uma forma total destes processos visíveis para todos. Outro exemplo prático que já acontece frequentemente, ou começa a aparecer frequentemente, é, por exemplo, as questões relacionadas com a manutenção, e passarmos de uma manutenção mais tradicional para uma manutenção baseada na condição dos equipamentos, ou até uma manutenção preditiva, tendo em atenção determinados parâmetros dos equipamentos, a viscosidade dos óleos, as temperaturas, as vibrações, tudo isso hoje é possível graças aos sensores e às ferramentas de inteligência artificial, assim como também é, hoje em dia, já começa a ser mais corrente, não é totalmente corrente, mas começa a ser bastante mais corrente. Nós temos controle de qualidade baseado em imagem, tratamento avançado de imagem, ou mesmo ensaios não destrutivos online, ou mais propriamente inline, em linha de produção, que nos permitem efetivamente ter uma forma de fazer testes e ensaios àquilo que são ou componentes ou partes do produto, de uma forma completamente diferente daquilo que fazíamos há uns anos atrás. Por outro lado, nós temos também uma dimensão nova, ou podemos ter uma dimensão nova do ponto de vista dos produtos e dos serviços. E uma das dimensões importantes que nós estamos a assistir na indústria 4.0 é aquilo que se chama a criação de valor através da servitização e através das plataformas digitais. E, portanto, existe a procura por parte das empresas de cariz mais tradicionais com produto vindo de produção industrial, de procurar transformar esse produto não numa venda única, mas de um serviço que possa ser disponibilizado, particularmente potenciado através dos sensores e da partilha de dados. Um exemplo clássico é o da Rolls-Royce Total Care, um programa já muito antigo, em que, efetivamente, aquilo que a Rolls-Royce vende às empresas de aviação não são motores, mas são a capacidade de propulsão em função da hora, e cuja responsabilidade da manutenção e da condição dos motores é feita pela Rolls-Royce. Ou, por exemplo, os serviços de iluminação no aeroporto de Schiphol, onde a Philips faz exatamente isso, ou seja, não vende equipamentos de luminária, nem vende as lâmpadas, nem vende a iluminação, mas vende um serviço associado a isso, potenciado quer pelos sensores, quer pelas tecnologias digitais que permitem prestar esse serviço. Por outro lado, as plataformas digitais
estão hoje em todo o lado, os Airbnbs, os Ubers, são aquilo que nós utilizamos enquanto consumidores finais, mas o equivalente começa também a aparecer hoje em dia ao nível das empresas industriais. Avançando um pouco mais também na indústria 4.0, áreas menos faladas têm a ver com as competências dos trabalhadores e dos gestores. Uma das áreas que efetivamente tem um enorme potencial é que nós podemos mudar a forma de trabalhar dos operadores no chão de fábrica, quer aumentando aquilo que é a sua capacidade, ou estendendo a sua capacidade física, mas também dos sentidos e também a cognitiva. E, portanto, nós podemos hoje, através de ferramentas como de realidade virtual ou de realidade aumentada, poder potenciar aos trabalhadores novas formas de treino, de formação, de preparação, por exemplo, para uma intervenção num determinado equipamento, e isso hoje já é uma realidade, portanto já não estamos a falar de qualquer coisa de investigação, estamos a falar de algo que é hoje já possível e já está implementado, mas por outro lado também podemos, através de novas formas, digamos assim, de interação com a máquina, por exemplo, aumentar a força física dos trabalhadores, eliminando grande parte daquilo que são problemas ergonómicos existentes de quem está nas linhas de montagem. Isto na dimensão dos trabalhadores. Na dimensão da gestão, obviamente que as ferramentas analíticas avançadas com base em inteligência artificial irão certamente, e estão já neste momento, a ajudar os decisores a tomar decisões de uma forma mais sustentada, baseada nos dados, mas não na lógica de dados, de olharmos apenas para dados históricos e relatórios sobre dados históricos, mas ajudar o decisor a olhar para cenários e ajudar o decisor no processo de tomada de decisão relativamente àquilo que pode acontecer em função daquilo que possam ser a evolução de determinadas variáveis. E, portanto, mais uma vez, a inteligência artificial conjugada com aquilo que é a capacidade humana, nós estamos a estender e não a substituir o processo de tomada de decisão dos gestores, e tem um enorme, obviamente, potencial para tomarmos melhores decisões, ou os gestores tomarem melhores decisões, quer ao nível operacional, quer ao nível tático e, obviamente, ao nível estratégico. Por último, e para terminar, não menos importante, falar um bocadinho daquilo que são as novas formas, as novas estratégias de negócio, e que passam, por um lado, eu aqui dar aqui apenas uma ideia muito geral, eu hoje, nos dias de hoje, não consigo separar aquilo que é a indústria 4.0 dos requisitos que nós temos da descarbonização da nossa economia, que são muito, muito fortes, e temos que ver o sistema industrial não de uma forma linear, como tradicionalmente víamos, a famosa cadeia de Porter. Não podemos continuar a ver as empresas desta forma, fornecedor, empresa de assemblagem, produto distribuidor, cliente final, mas ver isto de uma forma como um ecossistema vivo, em rede, em que de facto as intervenções dos diferentes players envolvidos na produção, no caso da cortiça, desde o montado até ao consumidor final, isto tem que ser visto de uma forma em rede, integrada, com partilha, aberta, de forma a que nós possamos potenciar este manancial de dados, de ferramentas existentes e que permitam, de uma forma muito mais eficiente, novas e imaginativas formas de trabalhar, novos e imaginativos produtos ou serviços, que só se conseguem efetivamente materializar se nós deixarmos de ver a cadeia de valor de uma forma em silos, em que cada um está de uma forma isolada a trabalhar e que no final acabaremos por ter um produto final. Se nós perspectivarmos a estratégia de negócio como um ecossistema digital, aberto e trabalhando para a descarbonização dos setores económicos, nós estamos a olhar de uma forma completamente diferente para aquilo que são as estratégias de negócio existentes. E basicamente era, digamos, estas linhas mestras que eu tinha aqui para apresentar sobre a indústria 4.0 e passava agora para o Nuno, e para o Nuno Almeida e para o Nuno Cavaco, para olharem em mais particular para aquilo que foi a intervenção ao nível do setor da cortiça. Nuno.
Ok, muito obrigado, professor António Grilo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Passo então neste momento a palavra ao professor Nuno Cavaco. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Uma palavra também de felicitações à APCOR pela iniciativa de promover este webinar sobre a Indústria 4.0. Como o António Grilo já teve a oportunidade de referir, estamos numa nova vaga, a vaga digital. E a Indústria 4.0 significa precisamente isso. Portanto, o 4.0 significa que estamos a viver a quarta revolução industrial e que assenta precisamente naquilo que é uma nova dinâmica, assente na tecnologia digital. E a questão que se coloca é um pouco aquilo que é o desafio de adotar soluções digitais, em que parece que estas soluções todas e estas dimensões de intervenção da indústria 4.0 que o professor António Grilo referiu, são sofisticadas, são exigentes. Provavelmente ficamos com a percepção de que isto só é aplicável em indústrias já bastante maduras, já com uma capacidade instalada ou uma sofisticação industrial elevada. Sim, em algumas dimensões, algumas vertentes, mas temos de ter consciência que isto é um caminho a seguir, e tudo depende não só daquilo que é, em particular, o setor, ou até inclusivamente, e agora fazendo aqui a ponto com a fileira da cortiça, com o posicionamento da entidade, da empresa, da organização na cadeia de valor da fileira da cortiça, obviamente que a sua atividade vai depender um pouco ou daquilo que é as soluções disponíveis e aquelas que podem ser mais adequadas e mais aplicáveis. Eu diria que temos que encarar a indústria 4.0 como uma inevitabilidade, portanto, as soluções estão aí, são soluções que introduzem maior competitividade, que promovem a vantagem competitiva do setor, mas que é preciso perceber como é que podemos tirar efetivamente partido delas. E para isso é preciso percebermos qual é o nosso grau de maturidade, onde é que nós estamos, qual é a nossa capacidade de efetivamente de apropriarmos ou de captarmos valor gerado pela implementação destas novas soluções. Portanto, eu diria que há aqui um aspecto fundamental que é de autoanálise, autodiagnóstico e tentar perceber na panóplia de soluções em cada uma das dimensões que existem, portanto, já foi referido, são 7 dimensões de intervenção da indústria 4.0, tendo em conta a especificidade da minha atividade, quais são as dimensões que me fazem sentido no imediato, quais são as soluções que são aquelas que me vão aportar mais valor e que vão viabilizar o investimento e que me vão gerar retorno mais rápido relativamente ao investimento que vou fazer, e depois perceber que há um caminho a seguir. Portanto, há um caminho a seguir porque, independentemente do setor, todas estas soluções podem ter uma adaptabilidade forte e bastante relevante de transformação do negócio e de reposicionamento da empresa. Obviamente que se fala aqui de maturidade, mas não podemos também descurar a questão cultura. Nós estamos a falar de soluções tecnológicas, soluções digitais, mas que têm que conviver e têm que ser capazes de conviver com as pessoas. E isto também já foi referido aqui por António, que referiu a referência à dimensão das competências. Não só são competências técnicas de saber usar ou manusear este tipo de soluções, mas também competências mais de soft skill que têm a ver com uma cultura orientada para a adoção da indústria 4.0. E isto tem a ver com a maturidade, tem a ver com a sofisticação do setor e tem a ver com a capacidade de interiorizar também as mais-valias e as vantagens deste tipo de solução. Se nós estivermos a falar de cloud computing, portanto, ou seja, que é virtualizar
a nossa computação, no fundo, tudo o que nós temos em termos de sistemas e de informação não está nas nossas infraestruturas, está na nuvem eletrónica. Isto vai reduzir, obviamente, custos e é uma solução que nos permite ter mais versatilidade, maior flexibilidade. Se estivermos a falar da digitalização do design de produtos, portanto, se estivermos a falar em conceber novos produtos baseados em soluções de digitalização, obviamente que reduzimos os custos de design físico e temos maior capacidade de promover desenhos em 3D e de os visualizar sem efetivamente termos o custo de os reproduzir. E, portanto, aqui obviamente também há mais-valias significativas em termos do desenvolvimento de novos produtos e de design de novos produtos. Se estivermos a falar, por exemplo, da dimensão de e-commerce, estamos a falar de chegar ao mercado, de nós conseguirmos posicionar os nossos produtos em novos mercados, em novas geografias, para outros segmentos, e aqui a exposição é mais fácil. Conseguimos fazer essa comunicação com o mercado ou com o potencial cliente, com novos potenciais clientes, no sentido de fazermos um direcionamento mais eficaz naquilo que é a divulgação da nossa oferta e do portfólio do serviço e de produtos que temos. Obviamente que reduz custos, porque não é necessário estar fisicamente em feiras com todos os custos logísticos associados, portanto temos aqui mais uma valência que podemos explorar a todos os níveis. Se agora olharmos mais numa lógica interna e produção contínua e sistemas robotizados, é obviamente que as eficiências operacionais são enormes. Isto exige que nós conhecemos muito bem quais são os nossos processos, exige que conhecemos muito bem a sequenciação do processo produtivo, perceber as interdependências que existem nessa sequenciação operacional e também perceber de que forma é que nós podemos adotar sistemas robotizados que podem efetivamente traduzir maior eficácia por um lado e também uma redução de custos numa lógica de aumento do processo produtivo em termos da redução do ciclo de produção, em termos temporais, redução do desperdício, aumento da acuidade e da precisão das atividades. Portanto, há aqui um conjunto de benefícios inerentes à introdução de um conjunto de valências e de soluções que têm a ver com a tal produção contínua e com os sistemas robotizados. Portanto, de facto, o desafio está em identificar em que atividades produtivas, com que soluções robotizadas e em que medida é que essas soluções robotizadas fazem sentido nesta lógica que eu vos disse de roadmap para a implementação da indústria 4.0, na perspectiva de que devemos priorizar aquilo que são as iniciativas a empreender. Por último, gostava também de salientar aqui a questão da realidade aumentada e do Big Data. A realidade aumentada é de facto uma solução que permite intervir a vários níveis de uma forma virtual, portanto, que é muito aplicada no momento às questões da manutenção. Nós conseguimos transpor a manutenção numa lógica virtual, ou seja, intervir na manutenção de equipamentos e na calibração de equipamentos de inspeção e ensaio, numa lógica em que nos permite reduzir mais uma vez custos, porque não estamos fisicamente a promover essa intervenção, e o Big Data, no fundo, é a capacidade de gerar conhecimento e aprendizagem para introduzir melhorias no futuro. O Big Data acaba por ser, eu diria, uma dimensão aglutinadora daquilo que as outras dimensões da indústria 4.0 promovem, em que a aplicação de sensores em todas as dimensões
da própria empresa ou da organização, desde informação relacionada com gestão comercial, finanças, recursos humanos e produção e logística, a capacidade de estruturar a informação para que ela seja válida em termos daquilo que é a tomada de decisão futura é absolutamente fundamental. Para isso, todos nós sabemos que recolher dados, estruturar dados, tratar dados num modelo físico acarreta custos e, portanto, se nós conseguirmos automatizar estes processos de recolha de dados por via de sensores ao longo da nossa cadeia de valor, obviamente que vamos ser muito mais céleres, muito mais exatos e com maior acuidade conseguimos retirar essa informação, mas também vamos ser muito mais eficazes na capacidade de tratar essa informação. É óbvio que ter informação por si só não chega e não se traduz em benefícios. Nós temos de ter consciência que se temos uma estrutura de dados ampla que abarca várias dimensões e várias temáticas, ela só será útil se nós de facto soubermos tirar partido dela. E portanto eu fazia aqui uma chamada de atenção que é não olharmos só para os jargões destas dimensões da indústria 4.0, mas entender o seu conceito e perceber como é que nós podemos, ao fazer um investimento, retirar mais-valias e assegurar que o investimento se traduz em benefícios concretos, não só de eficiência e eficácia, mas também de retorno para o negócio e de reposicionamento da nossa empresa e da nossa indústria, do setor no mercado, numa lógica de maior vantagem competitiva. Então, aquilo que me apraz acrescentar aquilo que já foi mencionado e fazendo aqui a ponto agora com aquilo que vai ser a intervenção do Nuno Almeida em termos daquilo que são as conclusões específicas deste projeto, chamava de facto a atenção para que é um caminho, temos de ter consciência que a indústria 4.0 deve ser implementada de forma gradual, tendo em conta o nosso estado de maturidade, a nossa atividade específica e a cultura organizacional que temos, para que de facto consigamos retirar os melhores benefícios e o maior valor do investimento associado à implementação de cada uma destas soluções, que, como já vos disse, são várias e cada vez existem mais soluções que podem ser adaptadas em seio de várias indústrias e inclusivamente aqui na fileira da cortiça. Muito obrigado. Nuno, passaria então. Muito obrigado, Nuno, pela tua intervenção. Vamos então dar início àquilo que é a apresentação por parte da aplicabilidade da indústria 4.0 no setor da cortiça. Ok, pronto. Relativamente à questão da aplicabilidade da indústria 4.0 no setor da cortiça, o que é que podemos fazer? Temos isto dividido em 7 eixos. Começando pelo primeiro, claramente relativamente à parte do cloud computing. Portanto, temos aqui o armazenamento e o acesso à gestão de dados, estrutura de custos mais flexível, centralização da informação e facilidade do acesso no tempo e no espaço, em termos claramente de vantagens a redução de custos do armazenamento e a segurança da informação, a segurança dos dados. Claramente aqui a parte do primeiro eixo, que é o cloud computing, prende-se muito de podermos ter toda a nossa infraestrutura na cloud, não tendo essa infraestrutura in-house, para podermos assim, mediante as necessidades, aumentar ou diminuir a sua própria capacidade e poder ter aqui claramente um enorme controle dos custos relativamente a esta operação.
Como segundo eixo, temos a digitalização do design do produto, que se prende com a possibilidade de termos software que permite replicar o produto em ambiente virtual, aumentar aqui a flexibilidade desse mesmo processo, melhorar a customização do produto em ambiente muito mais controlado, conseguindo aqui ter aumentos de eficiência. Vantagens claras prende-se com a redução de custos e a própria redução do erro humano. Portanto, estamos a falar de conseguirmos, em ambiente altamente controlado, em ambiente virtual, podermos controlar aquilo que é a necessidade do produto, daquilo que é a expectativa do produto final. Como terceiro eixo, temos a implementação do e-commerce. Portanto, o que é o e-commerce? Estamos a falar de portais online, através dos quais o cliente pode fazer a encomenda do produto, através do qual consegue também ver o acompanhamento da sua própria encomenda. Portanto, desde a fase inicial do pedido do produto, passando pela fase da produção, passando pela fase da expedição até receber o respectivo produto. Portanto, em toda a cadeia consegue perceber em que fase é que está a sua própria encomenda e com isso conseguimos captar novos clientes através desta operação. Claras vantagens, estamos a falar de um aumento de vendas, e a capacidade de conseguirmos, mais uma vez, controlar custos operacionais. Como quarto eixo, em termos de implementação, estamos a falar da produção contínua. Aqui é um ponto muito importante, que é conseguirmos criar dentro das nossas operações, dentro daquilo que é a parte da produção, termos uma produção contínua desde o início até ao final. Portanto, criarmos aqui mecanismos que permitem a ligação entre máquinas, em que o produto passa das várias etapas de produção de uma forma contínua e sem qualquer interrupção, conseguindo deste modo uma simplificação de todo o processo produtivo. Clara vantagem deste processo é a maior quantidade de produtos que conseguimos produzir com menor intervalo de tempo e aumentando assim deste modo a sua própria eficiência em termos de produção. Como quinto eixo de intervenção é os sistemas robotizados. Portanto, aqui é a questão da implementação de robôs para a seleção do calibre, da qualidade das pranchas, da brocagem, da seleção e acabamento do próprio produto, aumentando assim com esta implementação, aumentando a segurança da intervenção humana. Portanto, vantagens claras, maior velocidade e controle de produção e a redução aqui do erro humano naquilo que é a seleção e a própria brocagem. Como sexto eixo de intervenção, temos o Big Data, que é a implementação de sensores de recolha de dados dentro daquilo que é o ambiente de produção, o controle em tempo real da produção e uma manutenção preditiva, ou seja, através da introdução destes sensores em todo o controle da produção, conseguimos também prever desgastes, conseguimos também prever possíveis problemas que possam existir relativamente à linha de produção, para podermos aumentar deste modo a eficiência da produção e aumentarmos deste modo a nossa capacidade de intervenção face a possíveis problemas relativamente, por exemplo, a desgaste de equipamentos. Como último eixo de intervenção, temos a realidade aumentada e como aqui inclusivamente foi dado o exemplo através do professor António Grilo, claramente aqui a possibilidade de, isto é uma situação que já é real, que já acontece até inclusivamente a nível nacional e que permite ter uma formação com realização de atividades por meios de simulação, poder-se fazer a própria manutenção dos equipamentos à distância em tempo real, poder fazer-se o controle de produção à distância e em tempo real. Adicional a isso, mesmo em termos da própria intervenção da manutenção dos equipamentos, além de poder ser feita à distância, poder ser feita de forma presencial, mas obtendo aqui um conjunto de informação que nos permite que a nossa intervenção seja muito mais eficiente. Saber exatamente qual é que é o sítio onde existe esse problema para se poder fazer essa intervenção de forma rápida e eficiente. Portanto, claramente em termos de vantagens,
um aumento da produtividade e um aumento da segurança no próprio trabalho. Em termos da minha intervenção, o segundo ponto tem a ver com os eixos de intervenção, portanto, a APCOR irá apoiar todos os associados na implementação da Indústria 4.0, atuando em 4 eixos específicos. O primeiro eixo tem a ver com o talento e com mudança, portanto, junto das pessoas, a poder, com ações de sensibilização, poder divulgar tudo aquilo que é as necessidades da implementação da Indústria 4.0 através destas medidas que nós anteriormente mencionámos. Depois, ajudar na própria operação e tecnologia, na ajuda na seleção de alguma tecnologia para poder ser implementada nas vossas organizações e, naturalmente, cada uma das vossas organizações tem uma necessidade, tem também uma determinada dimensão e é isso que a APCOR tenciona ajudar, que é, mediante cada realidade, poder aconselhar e ser o vosso conselheiro daquilo que são as vossas necessidades para a implementação da Indústria 4.0. Depois, vai haver muita comunicação em termos daquilo que é a necessidade desta implementação e tudo isto ligado com uma estratégia de parcerias, quer seja, por exemplo, em termos universitários, em termos académicos, quer seja em termos também dos próprios produtores desta tecnologia, para, como eu disse anteriormente, em cada uma das vossas organizações que tem uma determinada realidade, de poder ajudar naquilo que é a evolução para a implementação da Indústria 4.0, porque é uma realidade atual e com essa implementação vão conseguir obter maior eficiência e automaticamente melhorar aquilo que é a vossa eficiência em termos de operação e aquilo que é a vossa própria eficiência em termos financeiros. Deixem-me para isto, o que é necessário acontecer como primeiro passo? A APCOR disponibiliza a todos os associados uma plataforma revolucionária que é o Cork Info, e aquilo que vai permitir é, através de um questionário muito simples, podem avaliar aquilo que é o grau de maturidade da Indústria 4.0 dentro das vossas organizações. Portanto, ao aceder à área reservada do portal da APCOR, podem ter acesso a esse mesmo questionário que vão medir qual é que é o índice de maturidade da Indústria 4.0. No final, aquilo que nós pedimos é que sejam muito concretos relativamente à resposta às questões que tem esse respectivo questionário, porque no final aquilo que vai dar um relatório específico de qual é que é o grau de evolução necessário, o que é necessário implementarem para poderem melhorar neste momento a vossa organização dentro desta temática da Indústria 4.0. Nós há 2 semanas fizemos um webinar relativamente à economia circular, também tinha um questionário, portanto existem 2, existe o da Indústria 4.0 e da economia circular, e aquilo que nós pedimos é a todos os associados para fazer esse respectivo preenchimento. Ele vai dar um relatório final e através desse relatório, depois, se tiverem dúvidas ou algum tipo de pedido de esclarecimento ou algum tipo de pedido de ajuda, claramente que a APCOR está cá para vos ajudar, para vos poder, neste caminho de transformação industrial, poder-vos ajudar em qualquer uma das medidas, quer seja naquelas 4 vertentes que nós enumerámos, quer seja a nível das pessoas, formação, quer seja na implementação da maquinaria e da tecnologia necessária para esta evolução. Vou agora, neste momento, fazer a apresentação de um pequeno vídeo que nós temos do resumo daquilo que são as várias intervenções relativamente a esta temática da Indústria 4.0. Em seguida, passaremos então, abrimos para questões, para vos poder ajudar em alguma dúvida que tenham tido relativamente a qualquer uma destas apresentações, quer seja por parte dos professores Nuno Cavaco e António Greu, quer seja da minha própria intervenção, em termos daquilo que é a vossa necessidade. Portanto, disponham, estejam à vontade para poderem questionar e para podermos ajudar no esclarecimento das dúvidas que possam ter. Portanto, para vos ajudar a pensar, vou então passar o respectivo vídeo para vos dar a fazer um resumo daquilo que foi a nossa própria intervenção.
Peço desculpa, vou só interromper aqui a nossa apresentação. Penso que estejam com problemas de som. Eu vou, neste momento, só fazer aqui uma pequena alteração. Peço imensa desculpa, vou então dar início novamente ao vídeo. Penso que agora já esteja. 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, foca-se na conexão entre o mundo digital e o mundo físico, com o objetivo de criar processos rápidos, flexíveis e com a capacidade de redução de custos, aumento da produtividade e qualidade dos produtos fabricados. Para alcançar estes resultados, é necessário um alto nível de articulação entre as principais tecnologias que representam um grande potencial para a fileira da cortiça. Internet das coisas, análise de dados, sistemas integrados, cloud computing, robótica, manufatura aditiva, realidade aumentada, simulação e cibersegurança. Mas de que forma é que o conceito da indústria 4.0 pode ser aplicado na prática da fileira da cortiça? Cloud Computing, implementação de um software que permita o armazenamento e tratamento de dados relativos a clientes, fornecedores, produção, recursos humanos, entre outros. Digitalização do design de produto. Implementação de uma plataforma que permita o envio por parte do cliente do protótipo da rolha em formato digital, através do qual é possível efetuar qualquer tipo de customização, tamanho, formato, entre outros. E-commerce. Implementação de um portal online para a comercialização e acompanhamento das encomendas das rolhas por parte do cliente. Produção contínua. Criação de mecanismos que permitam a ligação entre as máquinas, de forma a que, quando uma etapa da produção da rolha for concluída, o produto é enviado para outra máquina automaticamente. Sistemas robotizados. Criação de robôs para a seleção do calibre e qualidade das pranchas, brocagem, seleção e embalamento de rolhas. Big Data. Implementação de sensores de recolha de dados nas máquinas e equipamentos que permitam a obtenção de dados que vão ajudar na maximização da linha de produção. E a sua empresa? Como está na ótica da indústria 4.0? Qual o caminho a percorrer? A AppCore disponibiliza a todos os associados a ferramenta Cork Info, uma medida revolucionária que fornece uma escala sobre o estado atual da empresa relativamente à indústria 4.0 e que apresenta as linhas orientadoras para que a possa tornar uma referência, seja digital, seja indústria 4.0. Ok, vamos então dar início às vossas questões. Salientar o seguinte: quando iniciarmos a primeira resposta às vossas perguntas, vai aparecer-vos também um questionário e aquilo que eu vos peço é que o possam preencher. São duas perguntas muito simples, mas que vão ajudar naquilo que possa ser a nossa evolução em termos das nossas atividades de webinars dentro aqui da AppCore. Estamos disponíveis para as vossas questões. Ok, temos aqui a primeira questão. Eu vou fazer a questão, depois peço ou ao professor António Grilo ou ao professor Nuno Cavaco para poderem ter a liberdade
de poderem responder. Portanto, primeira questão que vem por parte do Diogo, falamos bastante no campo conceptual, tem algum caso de uso com aplicação prática de algumas destas tecnologias no setor da cortiça atualmente implementadas? Eu não sei se o professor António Grilo quer responder relativamente à visita que nós fizemos dentro do setor. Sim, eu posso responder, embora penso que também no relatório exista já alguns exemplos dessa digamos, da aplicação. Penso que ficámos sem o professor durante algum tempo. Nuno, queres tu pegar um pouco na palavra? Estão-me a ouvir? Agora sim, professor. É que eu estou aqui com falhas na rede. Pronto, sem problema. Estas questões. Portanto, a questão era se temos alguns casos concretos de aplicação da indústria 4.0. Se nós vimos, quando tivemos a oportunidade de visitar, nós vimos alguns exemplos de aplicação. É importante as pessoas terem noção do seguinte: a indústria 4.0 é um chavão, digamos assim, uma terminologia que abrange um conjunto de vasto, conforme eu tive a oportunidade de dizer, de tecnologias, processos, competências e por aí fora. E se nós olharmos mesmo para as empresas mais, neste momento, no setor automóvel, no setor aeronáutico, que estejam mais avançadas em termos de aplicação destas tecnologias, nenhuma delas efetivamente está a aplicar aquilo que são as tecnologias como um todo. Aquilo que nós vamos assistindo sempre são pequenas aplicações aqui e ali de algumas destas tecnologias. No caso do setor da cortiça, nós tivemos a oportunidade de, quando visitámos particularmente a Amorim, de constatar alguns exemplos, ainda que pontuais, é verdade, mas conseguimos assistir a alguns exemplos da aplicabilidade de algumas destas tecnologias, no caso da robotização, no caso, por exemplo, do controle de qualidade através de imagem. Conseguimos encontrar algumas dessas aplicações já no setor da cortiça. Mas a mesma coisa, e é importante que as pessoas não tenham essa ilusão, se vocês forem aqui, eu estou aqui perto, eu digo aqui porque eu estou aqui em Almada, ao pé da Alta Europa, se vocês forem visitar a Alta Europa, que é no setor do automóvel provavelmente os mais avançados do ponto de vista da aplicação de algumas indústrias, vocês não vão encontrar este conjunto de tecnologias aplicadas todas. Vão encontrar em algumas situações a aplicação destas tecnologias. Os robôs existentes na Alta Europa não são tipicamente robôs colaborativos, são robôs ainda de uma geração mais antiga. O que é que eles estão a fazer? Estão a evoluir para novos tipos de robôs. Mas essa robotização nós já encontramos também em algumas situações no setor da cortiça. A mesma coisa acontece com, por exemplo, a inspeção em linha de produção, através de imagem com inteligência artificial. Nós já encontramos algumas dessas, no caso da Amorim nós tivemos a oportunidade de ver isso, da mesma forma que a Volkswagen também tem, em algumas situações na linha de montagem, esse tipo de aplicações. Portanto, eu gosto sempre de dizer, não fiquem com a ideia de que existem empresas dentro da indústria 4.0 e fora da indústria 4.0. O que existe é, conforme o professor Nuno Cavaco teve a oportunidade de dizer, diferentes níveis de maturidade, que têm diferentes dimensões, e no caso do setor da cortiça, aquilo que nós vamos encontrar, o que nós encontramos, tal e qual como no setor automóvel ou no setor, noutros setores, é empresas que estão em diferentes níveis de maturidade relativamente à indústria 4.0. E esses níveis de maturidade têm a ver com a aplicação de alguns exemplos, boas práticas dessas tecnologias. Ok, professor, muito obrigado pela sua resposta. Temos aqui já mais algumas questões, vamos tentar responder a todas. Se houver alguma que não consigamos responder, desde já nossas desculpas, porque parece-me que
claramente que existe aqui bastante interesse relativamente às questões. Próxima questão. Se calhar aqui passava diretamente para o professor Nuno Cavaco, que é, e agradecer esta pergunta por parte do Carlos. Portanto, sabendo que existem diferentes tipologias de empresas na fileira da cortiça, com estágios de maturidade ao nível tecnológico também muito estratificadas, se vimos como mais-valia a sinergia real entre empresas para que a investigação e o investimento em Indústria 4.0 se torne mais disruptiva e com menos carga de investimento para cada uma das empresas. Obrigado pela questão, acho que é uma questão de facto muito bem colocada. Aliás, a APCOR pode e deve até tomar aqui, aliás já o fez com este projeto e com este enquadramento, tomar aqui alguma liderança nesse aspecto. Obviamente que tudo o que nós consigamos fazer que reduza o investimento e que promova a investigação integrada é uma mais-valia não só para as empresas, como com impacto significativo em toda a sua fileira. Portanto, quando se fala em integração, quando se fala em novos modelos de negócio integrados na cadeia de valor, é óbvio que qualquer iniciativa que se faça a promover essa coesão da cadeia de valor, e neste caso em concreto da fileira da cortiça, são casos que se traduzem em beneficios diretos. Em beneficios diretos diretamente em cada uma das empresas que faz parte da fileira, mas que também tem impacto naquilo que é o posicionamento da fileira como um todo. E, portanto, eu, respondendo diretamente à questão, diria que sim, que devemos promover esse tipo de interações sinergéticas, não só a nível da investigação como um todo, mas também a nível de promover iniciativas que permitam reduzir o investimento, e estou-me aqui a lembrar em negociações agregadas, em dinamizar algumas iniciativas com potenciais fornecedores de soluções em que podemos beneficiar de descontos de quantidade se estivermos a falar de soluções mais abrangentes que envolvam mais do que uma entidade da fileira, e portanto eu diria que sim, e que a APCOR, pelo seu posicionamento, até pode tomar aqui alguma liderança nessa dinâmica, não é? Diria que sim. Obrigado. Ok, Nuno, muito obrigado. Eu não sei se aqui o Joaquim quer dar algum contributo. Bom, claro que essa é a nossa missão, é o coletivo e trabalhar para o coletivo, para a fileira, e portanto a dimensão de escala de uma iniciativa como esta, obviamente traz ganhos para todas as empresas individualmente consideradas. Esse é o propósito também da nossa missão, da rede associativa do setor, e devo realçar aqui sobretudo o papel importante que tem nesta dimensão o trabalho do nosso Centro Tecnológico da Cortiça. O Centro Tecnológico da Cortiça, em parceria, por exemplo, com outras entidades, tem a preocupação de gerar o reforço de uma oferta de informação e, neste caso, até de tecnologias, de soluções para a nossa indústria e, muito em breve, por exemplo, a este nível, o Centro Tecnológico vai reunir com a indústria no sentido de partilhar algumas soluções de base tecnológica que, de algum modo, dão essa resposta de reforço de competências das nossas empresas. E, portanto, este é um exemplo que me lembro agora do momento. Há outros exemplos, aliás, o próprio projeto Cork Inove é um exemplo deste trabalho de escala, ou seja, ao fazermos este diagnóstico da dimensão da indústria 4.0 e, de algum modo, suscitar informação que as empresas possam usar em proveito próprio individual, é, de algum modo, trabalhar uma oferta para o coletivo do setor em dimensões específicas e, portanto, a este nível também, e como vocês também realçam a questão da informação e das competências, aí também o Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça tem aí o papel importante de gerar informação e reforçar competências. E, portanto, é este coletivo da rede associativa que, de algum modo, concorre
para o reforço de competências da nossa indústria e, portanto, aqui a indústria 4.0, assim como também a economia circular, que são as duas dimensões trabalhadas por vós, encontram nesta rede associativa de setor aqui um trabalho de parceria e de reforço de competências para a nossa indústria. Obrigado, Joaquim, pelo seu esclarecimento. Vamos então a mais uma questão, neste caso pelo Salvador. Bom dia também para ti, Salvador. Portanto, como produtor de matéria-prima no Baixo Alentejo, que medidas podem ser aplicadas a curto prazo no montado do Sogro, numa ótica da indústria 4.0? Posso responder a essa questão? Força. Bom, ressaltam-me aqui, assim, de cabeça, três soluções que poderiam fazer sentido, não é? A primeira, eu acho que adotar o Big Data numa lógica de introdução de sensores faria todo o sentido, numa lógica de melhorar a monitorização, quer do estado, do progresso, das condições fitossanitárias, intrusões, etc., poderia fazer sentido. Temos aqui um conjunto de soluções relacionadas com sensores a adotar ao montado. Uma segunda solução que me parece também muito adaptável será a robotização, não só da preparação das matas a quando novas culturas, mas também na robotização no retirar da corteza, na movimentação, na sequenciação. Também me fará sentido pensar em soluções deste tipo de robotização. Uma outra, eventualmente mais ligada com a vigilância, poderia eventualmente fazer sentido a adoção também de veículos autómatos, nomeadamente os drones, poderiam ter aqui um papel de supervisão mais alargado, mas isso carece de melhor entendimento e definição melhor do seu âmbito. Mas à partida, assim, para responder diretamente à sua pergunta, faz-me sentido aqui estas três vertentes. Ok, muito obrigado, Nuno. Vamos então a mais uma questão, desta vez por parte do Pedro Martins, e se calhar eu passava esta questão diretamente para o professor António Grilo, que é: de que forma é que, na nossa opinião, o efeito do Covid pode retardar ou acelerar a adaptação das empresas do setor da cortiça à realidade da indústria 4.0? Ora, obrigado. É uma boa questão. Olhando para aquilo que aconteceu nestes últimos 3 meses, eu diria que existirá a expectativa de que nós possamos acelerar um pouco o processo associado a estas novas tecnologias, porque uma das coisas que nós aprendemos nestes últimos 3 meses é que nós conseguimos nos adaptar muito rapidamente àquilo que é a digitalização dos diferentes processos, e mais no setor dos serviços, menos na indústria, fomos capazes de nos adaptar muito rapidamente. O setor industrial, particularmente quando tem linhas de produção, é um pouco mais complicado, porque a realidade é que, apesar de ser possível que nós consigamos introduzir níveis de automatização muito elevados, que permitam quase controlar de casa aquilo que é uma linha de produção, a realidade é que a maior parte das empresas não está minimamente preparado para essa situação. E, voltando outra vez aqui, perdoem-me dar aqui a dar um exemplo, mas como ontem tive uma sessão em que discutimos muito estas questões, dou aqui o exemplo da Alta Europa, nós estávamos a discutir exatamente isso. A Alta Europa, que é, se não o primeiro ou o segundo exportador nacional, teve que parar a linha de produção devido ao Covid, e a questão que se coloca, então, mas só haver uma segunda vaga, como é que vai ser? Vão outra vez voltar a parar as linhas de produção? E a resposta é sim, porque não vai haver tempo, minimamente, nos próximos meses, nem provavelmente nos próximos anos, para fazer. Embora se saiba hoje como é que isso poderia ser feito, não vai haver possibilidade de fazer essa adaptação. Mas eu acredito seriamente que as empresas vão se adaptar muito rapidamente àquilo que são estas novas tecnologias e que permitem, de alguma forma, ver que as pessoas conseguem assimilar novos processos
suportados pelas tecnologias digitais, e particularmente na indústria 4.0. Dito isto, há aqui, se do ponto de vista de experiência social que nós tivemos nos últimos 3 meses, foi possível constatar que sim, é possível adaptar-se rapidamente em situação de pressão a novas tecnologias. Por outro lado, nós não temos certeza sobre o impacto que o Covid vai ter do ponto de vista nas empresas e particularmente em termos de que crise é que nós vamos ter, e isso pode obviamente ter impacto na capacidade que as empresas possam ter em investir em capital, nomeadamente em investir em capital que permita evoluir para a indústria 4.0. Portanto, eu diria que vamos ter aqui 2 tendências, uma cultural, em que os gestores e as pessoas das empresas perceberam que particularmente há um conjunto de funções que nós podemos hoje em dia fazer remotamente, utilizando ferramentas digitais, incorporando mais tecnologia ao que estávamos habituados, mesmo inclusive olhando para situações em produção, em linha de produção. Por outro lado, não sabemos o impacto que esta crise do Covid vai ter e que impacto é que isso vai ter na capacidade que as empresas vão ter para investir em tecnologia. Portanto, eu diria que sim, e vamos ver, ou seja, sim, culturalmente vamos ter um impacto positivo, eu acho, nas empresas dos serviços, isso é claríssimo. Eu tenho falado com vários administradores de empresas em que a grande questão que eles estão a colocar, ok, depois do Covid, como é que nós vamos adaptar aquilo que é o nosso ambiente de trabalho para uma nova realidade, com menos espaço físico, porque não precisamos ter as pessoas todas no escritório, portanto vamos adaptar essa realidade. Isto é uma realidade ao dia de hoje, nos serviços. No contexto industrial, isso obviamente é diferente, vamos ver se as empresas vão ter capacidade ou não para poder fazer esse investimento. Bem, professor, muito obrigado pela sua resposta. Vamos aqui a mais uma questão vindo diretamente do Facebook e que também nos estão a acompanhar. Portanto, dentro das áreas identificadas no nosso vídeo, quais são as áreas de maior interesse? Eu se calhar passava aqui diretamente para o professor Nuno Cavaco para nos ajudar a dar esta resposta. Bom, obrigado, Nuno. Obrigado também pela questão. Eu diria que todas têm interesse. Todas têm interesse. Como eu disse, é uma questão também de avaliação da maturidade, porque todas as empresas são diferentes, têm culturas diferentes, têm maturidades diferentes e têm especificidades, porque nem todas conseguem abarcar todas as atividades que estão implícitas na cadeia de valor da fileira da cortiça. E, portanto, em função a especificidade do seu negócio e em função do estado de maturidade delas relativamente àquilo que é a capacidade de apropriar-se dos mais-valias das soluções de indústria 4.0, devem ser identificadas a priorização dessas iniciativas. Portanto, eu diria que toda a fileira da cortiça e qualquer empresa que faz parte da fileira da cortiça, independentemente da sua atividade em concreto, pode vir a ganhar muito pela implementação destas soluções da indústria 4.0, tem de o fazer de uma forma, eu diria, inteligente. Não é porque a indústria 4.0 agora está na moda e vamos todos agora, e fazendo aqui a ponto com a pergunta anterior do Covid-19, realmente não há dúvidas nenhumas que esta pandemia veio a acelerar a digitalização das organizações. Portanto, se muitas delas já diziam, pois eu vou ter que caminhar para a digitalização, pois não é caminhar, já estamos a caminhar, já estamos a interiorizar essas soluções. E, portanto, veio acelerar sem dúvida nenhuma a adoção dessas práticas. Agora, nós temos que saber, porque há sempre restrições financeiras, há sempre constrangimentos de implementação por falta de capacidade para implementar as iniciativas, porque não temos os recursos, nem financeiros, nem humanos para o fazer. Portanto, eu diria que é necessário, em função da maturidade de cada uma das organizações e tendo em conta a sua especificidade do seu negócio, identificar quais são aquelas soluções que ela tem maior capacidade de captar o valor da sua implementação. Eu acho que a mensagem-chave seria esta.
vai depender de empresa para empresa, tendo em conta estas duas realidades que acabei de mencionar. Ok, muito obrigado, Nuno. Passava agora neste momento a palavra ao Dr. Joaquim Lima para fazermos então o encerramento desta sessão. Nuno, obrigadíssimo. Quero agradecer-vos a todos por esta realização, por este webinar, por partilharem com os nossos associados a informação sobre um tema fundamental para a nossa indústria e por acrescentarem a essa informação que já tinham aquilo que também fizeram de conhecimento do nosso setor e de alguma forma a relação que o setor tem com o nível de desenvolvimento da indústria 4.0 e das suas diversas dimensões. Portanto, de alguma forma fizeram um diagnóstico, disseram que efetivamente perceberam que efetivamente há diferentes níveis de envolvimento e de comprometimento e de avaliação da relação, da implementação das preocupações da indústria 4.0 no nosso setor. Perceberam que há muito trabalho feito, há outro trabalho ainda por fazer, é um trabalho contínuo também, se percebeu isso, sendo que é um comprometimento de todos e percebeu-se também que é um comprometimento da fileira. Aliás, foi interessante também neste webinar, temos colegas nossos da área do montado, portanto, da componente florestal, e que também nos questionaram com algumas preocupações que são deles e que também se percebe que, do ponto de vista florestal, há também este comprometimento. E, portanto, este sentido de fileira é muito importante também para nós. É algo que temos trabalhado há muitos anos com os nossos colegas da floresta. Temos uma associação que concretiza este espírito de fileira, que é a nossa Filcorg, e também na Filcorg temos desenvolvido algumas iniciativas importantes que dão respostas a estas preocupações tecnologia, de digitalização, de geração de informação, etc, etc, etc. E, portanto, a nossa Filcorg está a trabalhar dimensões importantes que concretizam este espírito da indústria 4.0 e, portanto, diria que o que temos é que continuar o trabalho com a ajuda dos profissionais, de todos do setor, no sentido de fileira, estabelecendo parcerias com entidades como a vossa, com universidades também, trazendo mais conhecimento, trazendo outras visões, e é esta dimensão que temos na nossa casa, na APCOR, no SINCORC, no SETCOR, na FILCOR, e é assim que vamos continuar a trabalhar. E, portanto, o que eu diria para fechar é agradecer a todos os presentes. Ainda temos uns instantes, mais de metade dos inscritos a assistir a esta hora, o que é muito bom. Portanto, ultrapassamos a meta das percentagens que antes de começarmos o seminário estávamos a partilhar entre nós, da experiência de cada um de nós sobre participação em webinars. Portanto, estamos a cumprir e a ultrapassar até essas métricas. E agradecer aos resistentes que estarão até ao fim e, em particular, agradecer a vocês todos que, mais uma vez, estiveram numa iniciativa nossa em prol do setor da cortiça. Portanto, muito obrigado e um resto de bom dia para todos. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Nuno. Foi um prazer, foi um gosto. Foi um gosto. Prazer. Adeus, okay. Muito obrigado também mais uma vez a todos. Obrigado. Obrigado.